Oi pra você que me conhece, meu nome é Mari, esse aqui é meu canal e o vídeo de hoje é diferente porque eu tô puto. Porque é uma péssima época pra ser brasileiro. É uma péssima época pra ser brasileiro. Bom, eu queria ter uma conversa com vocês. Esse vídeo aqui não é um vídeo engraçado, esse vídeo aqui é mais pra gente rolar uma ideia mesmo, pra gente ter noção do que tá acontecendo. E ontem eu tava me sentindo muito mal, eu tava realmente muito pra baixo. Por quê? Como vocês já sabem, a galera que me acompanha no Instagram, se não segue, já segue lá, Mário Edu Costa. Eu fico postando stories e coisa. Não sei se eu já postei alguma coisa no meu feed, mas enfim. Sobre como é ser motoboy. Então, tipo assim, eu ralo de motoboy, eu ralo de entregador do iFood. E tá muito fraco as entregas. Tá muito ruim mesmo. Tipo assim, a minha renda caiu absurdamente, muito mesmo. Caiu muito. Vocês não têm ideia de quanto que caiu. E a gente vai pesquisando, a gente vai querendo saber o porquê. Aí a gente já esbarra naquela do tipo, ah, mas é por causa que tá em. Como é que fala? Em começo do ano. Não, nem questão de pandemia, não. É questão tipo assim, é janeiro, a galera tem muita conta, a galera tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, e realmente, isso é verdade. Mas a gente também tá numa pandemia. E isso tá fudendo muito a gente. Porque olha só, quando eu fiquei pensando nessa parada de pandemia, eu pensei assim, caramba, né? Tudo que a gente vê, a gente fala, a gente se depara com notícias que muitas são fakes, outras são verdades, mas tem umas que a gente queria muito que fosse falsa. Nossa, mas a gente torce muito para elas não serem verdades. Só que infelizmente muitas dessas que a gente torce para não ser verdade são verdades. E eu separei alguns dados aqui para eu estar compartilhando com vocês. Eu estou com meu notebook aqui ligado aqui para a gente acompanhar algumas notícias que eu quero ler em primeira mão com vocês. Bom, a primeira é o seguinte: a taxa de desemprego no Brasil era de 3,13%. Hoje, um ano depois, ela saltou para 14,6%. E pasmem, ela tá tendendo até, tipo, a gente tá em janeiro, fevereiro, março, alguma coisa assim, para esses meses que estão por vir, subir de 14,6% para 16%. 16%. 16%. Vocês sabem o tamanho do impacto na economia que isso tem? Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: em janeiro de 2000, em números, em janeiro de 2020, a gente tinha 12,2 milhões de desempregados no Brasil. Hoje, a gente está esbarrando na média de quase 16 milhões de desempregados no Brasil. E sabe quem é a maioria dos desempregados nos... E sabe quem que é a maioria dos desempregados no Brasil? Sim, jovens. Você que está me assistindo e é jovem, com certeza você está desempregado. Para estar me assistindo nessa hora, você está desempregado, com certeza. E cara, isso é horrível, que a gente tem a porra de um governo incompetente pra caralho. Puta que pariu. Ó, de antemão eu já digo pra vocês, sim, podem me julgar. Eu votei no Bolsonaro, sim. Me arrependo amargamente. Amargamente todo dia. Porque puta que pariu, que epifania que eu tava vivendo na época pra ter escolhido isso. Eu literalmente julguei bosta na minha comida e comi. Eu desperdicei muito o meu voto. E eu que sou um cara que relativamente eu entendo um pouco sobre o assunto e fiz uma cagada gigantesca. Mano, vamos falar então do governo. Eu tava lendo alguns dados, eu abri aqui, eu dei um Google aqui em alguns assuntos, tipo, muito específicos. Aí eu perguntei pro Google, eu falei, Google, meu amigo, quanto que o governo federal, o do Jair, destinou para o enfrentamento da Covid? Aí eu joguei aqui, aí o Google mostrou isso aqui pra mim.
o governo federal destinou 72,5 bilhões de reais para o combate à Covid-19. Desde o início da pandemia da coronavírus, o governo federal, por meio do Ministério da Saúde, vem apoiando estados e municípios na compra e entrega de equipamentos, habilitação de leitos de UTI, enviando recursos para o enfrentamento da Covid, e etc, etc, etc. Daí, eu fui continuar pesquisando e eu entrei no Ministério da Saúde. Aí, se você colocar lá assim, tipo, Senado Notícias, vai aparecer coisas relacionadas ao Senado, aos ministérios, esse tipo de coisa. Enfim. Aí eu tô olhando. Para vocês que não sabem, o governo federal já teve três, posso estar falando bosta, mas se não me engano são 3 ministros da saúde que caíram. 3. Isso desde o começo de março, abril do ano passado, que quando a pandemia estourou. Continuando. O ministro atual da saúde, o senhor Pazuello, ele deu uma entrevista e tá assim, o título: Ministério só gastou 27,2% do dinheiro para combater a pandemia. Aí se você continua descendo e lê o resto da matéria, o Ministério da Saúde recebeu uma verba de quase 40 milhões... Não, mentira. O Ministério da Saúde recebeu uma verba de quase 40 bilhões de reais para o enfrentamento da Covid. 40 bilhões. E sabe quanto que essa porra desse ministério gastou? Menos de 10 bilhões de reais para o enfrentamento da Covid. Menos de 10 bilhões de reais. Aí você me pergunta, mas e o resto do dinheiro? Não sei. Mas você continua descendo a matéria e tá lá assim: Pazuello apontou as principais razões para o fato de 28,4 bilhões de reais, o equivalente a 72,8% do total do dinheiro, ainda não terem sido pagos. Entre elas, a dificuldade para aquisição de EPIs, ventiladores e outros equipamentos para terapia intensiva, assim como a contratação de UTIs. Além disso, segundo o ministro, a liberação do dinheiro em alguns casos depende da elaboração de portarias e da adesão de municípios. E outras situações o dinheiro não foi pago porque se trata de uma provisão para pagamentos futuros. Ou seja, depende da porra do Senado e depende da porra dos deputados fazerem isso. Com o dinheiro que você paga, lembrando que você paga essa merda. Mano, puta que pariu, velho. Deixa eu abrir um parênteses aqui pra vocês. Cloroquina não cura o Covid. Não serve pra porra nenhuma. E olha só o que aconteceu. E só abrindo um parênteses aqui, não tem evidência científica que a cloroquina cura o Covid. Ai, Mário, mas eu vi que ele falou que a cloroquina, ela realmente cura pessoas. Eu tenho parentes assim que tomaram cloroquina e não morreram com Covid. Não, isso é mentira. Sabe por quê? Porque não há evidência científica que comprove a efetiva funcionalidade da cloroquina no tratamento de Covid. Isso é mentira, cara. O seu tio, o seu parente, o seu amigo, esse fulano de tal que você jura que conhece, que tomou cloroquina, que te disse que tomou cloroquina e não morreu de Covid, ele tá mentindo pra você. Mano, olha o que aconteceu. Durante a audiência pública, o ministro da Saúde, o senhor Pazuello, destacou as principais ações tomadas ao enfrentamento da pandemia. Segundo ele, a pasta aplicou 1,2 bilhões de reais na habilitação de 8,6 mil leitos de UTIs. Foram distribuídas,
Os caras gastaram quase 13 milhões de reais. Não, mentira, desculpa. Desculpa, eles não gastaram 13 milhões de reais. Foram distribuídas quase 13 milhões de doses. 13 milhões de doses de medicamentos. Entre eles, 4 milhões, meu Deus, 4 milhões e meio de comprimidos de cloroquina. O senhor Jair Bolsonaro achou incrível ele gastar a porra do orçamento, que já é curto, comprando um placebo. Ele gastou o seu dinheiro, o meu dinheiro, o dinheiro dela. Ela pagou por isso, não é? Obrigado, ela é sempre sábia. Ele gastou comprando 4,4 milhões de comprimidos de cloroquina, 8 milhões e meio de cápsulas de oseltamivir. Aí você me pergunta, o que é oseltamivir? Aí eu joguei aqui no Google. Oseltamivir é um remédio para gripe. Sim, o nosso presidente gastou o nosso dinheiro comprando oseltamivir e cloroquina para o enfrentamento da Covid. Eu tô puto porque eu tô me fudendo pra caralho. Nossa, mano, eu tô numa das piores fases da minha vida. E eu repito, nesse tempo é um dos piores tempos para se ser brasileiro, porque você vê outros países já estão tomando a segunda dose da vacina. E a porra do presidente fala que não existe coronavírus, que não existe pandemia, que isso é uma invenção da Globo. Caralho, velho, tem gente morrendo pra caralho. Não, e pasmem, olha só a continuação. E ainda fala assim, o governo federal distribuiu também 115,7 milhões de EPIs. Ou seja, era para ter máscaras, luvas, aventais, álcool em gel, aquela máscara específica como é que é o nome? EPI 74. Aquela da 3M que coloca aqui, que é específica. Vocês estão ligados de qual que eu tô falando? Em hospitais. Aí você chega na porra do hospital, o que mais se vê são médicos reclamando de falta de condições de trabalho e de falta de equipamento. Não tem equipamento nos hospitais. Continuando. E enviou também 11,3 milhões. 11,3 milhões de testes para todos os estados do país e municípios. Então vamos lá, galera, deixa eu te perguntar. Você aí, eu pergunto, você teve a oportunidade de fazer um teste de Covid de graça? Responde. Você teve? Porque o teste mais barato que eu achei, foi de R$250 numa rede privada. E aí? Então, você vê o Estado gastando dinheiro igual bêbado gastando dinheiro com cachaça. Não serve pra nada. Puta que pariu, a gente tá fudido pra caralho, velho. A gente tá muito, muito, muito fudido. E eu separei outras coisas aqui, mano, que eu queria estar conversando com vocês. Até agora, 212.831 pessoas já morreram de Covid e nas últimas 24 horas, 1.316 pessoas morreram nas últimas 24 horas. O senhor Pazuello aqui, o nosso ministro da Saúde, ele disse que também que ele habilitou uma função para o site do SUS, que o nome é SUS Analítico. Aí eu fui colocar o que é SUS Analítico.
Aí apareceu pra mim, Covid-19 no Brasil. Se você colocar lá assim, SUS Analítico, vai aparecer um quadro escrito Covid-19 no Brasil, com duas abas, casos e óbitos. Aí você coloca a sua cidade, você coloca... Ai, porcaria. Você coloca a sua cidade, você coloca o seu estado, e você vai ver em tempo real quantas pessoas morreram e quantas pessoas estão se recuperando e quantas pessoas estão ainda em tratamento. Eu faço uma ressalva aqui, uma passação de pano, que realmente é uma ferramenta muito útil e prática. Porém, é quase que um tiro no próprio pé. Porque você vê o total descaso e a real falta de competência que esses caras têm. Porque, mano, tá na cara aqui, velho. Tá na cara. Puta que o pariu, tá na cara. E outra coisa é que, tipo, os números não aumentem, tá? Realmente aqui a quantidade de gente que morreu, a quantidade de gente que morreu nas últimas 24 horas, quantidade de pessoas que se recuperaram, quantidade de pessoas que estão em tratamento, e etc, etc, etc. E outra coisa também. Agora, mano, olha a cereja do bolo. Eu tenho militares na família. Eu admiro os militares, alguma coisa assim, né? Só que eu acho de desperdício. Porque, olha só, mano, a gente tem um presidente que é ex-militar. A gente tá cheio de ministros ex-militares ou militares atuantes. O nosso vice-presidente, ele é general. O nosso ministro da saúde, ele é general. Ou seja, tá cheio de militar nessa porcaria. Amor, conecta ali pra mim o carregador do notebook rapidinho que ele vai descarregar. E tem uma parada que chama LDO, que significa Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é mais ou menos uma prévia de quanto que você vai receber e quanto que você vai gastar. Chama LDO. Entendido isso, a matéria diz o seguinte. Isso está no G1. Você pode clicar lá que você vai ver. Após vetar a blindagem de gastos com vacina contra a Covid, o governo diz que verba está garantida. Eu vou ler de novo. Após vetar blindagem de gastos com a vacina contra a Covid, o governo diz que a verba está garantida. Aí você abaixa um pouquinho, aqui. Os nossos políticos colocaram assim, abre aspas. Assim, a redundância de previsões em sessões diversas, vírgula, além de ser desnecessária, vírgula, poderia dar origem a interpretações divergentes sobre a forma de tratamento orçamentário da campanha de vacinação da Covid, pois incluía a vacina da Covid na seção de despesas que não são legalmente obrigatórias, afirmou a nota divulgada. O contingenciamento se dá... ponto, fecha aspas, né? Afirmou a nota divulgada, ponto, fecha aspas. Aí embaixo está escrito assim: o contingenciamento se dá quando o governo bloqueia a execução de parte do orçamento diante da previsão de não ter receita, ou seja, dinheiro suficiente. Normalmente, atinge as despesas que não são obrigatórias por lei, como investimentos e custeio em geral. O bloqueio pode ser revertido caso a previsão de receita melhore. O que esse parágrafo quer dizer? Quer dizer o seguinte, mano. O governo, ele jogou a vacinação da Covid numa aba em que não é obrigatória, né, para ficar tudo, entre aspas, nos conformes. Porém, se você desce, tem 3 parágrafos bem descritos. Olha só, vou abrir um aspas aqui. O nosso presidente, ele vetou o investimento na vacina.
Não totalmente, mas ele dificultou os investimentos na vacina, alegando que isso seria crime de responsabilidade fiscal, etc, etc, etc. Falando que não haveria dinheiro, que furaria o teto e não sei o que. Aí ele foi lá e dificultou a entrada e o investimento nesse quesito da vacina. Porém, o nosso querido presidente, ele decidiu fazer a seguinte sábia decisão. Agora entra a parte dos militares que eu quero dizer, porque é completamente desnecessário nesse momento que a gente vive. A gente dá preferência para uma pequena parcela da população e meia a todas. Continuando, G1. Ao sancionar a LDO, que eu já falei o que era antes, o presidente Jair Bolsonaro decidiu, por outro lado, manter a proibição de barrar a verba para o programa do Ministério da Defesa, como a aquisição e compra do blindado Guarani do Exército. Na nota, o governo afirma que, no caso da pasta, abre aspas, foram ressalvados aqueles programas considerados estratégicos ligados à ciência e tecnologia, como a produção dos caças F-39 Gripen, o programa nuclear da Marinha e o desenvolvimento de submarinos. Os demais programas da defesa também estão sujeitos a contingenciamento, fecha aspas. O que eu quero dizer com isso? A porra do filho da puta do Bolsonaro, ele dificultou a passagem de dinheiro para o investimento, estudo, compra de vacinas e etc. Mas ele achou sábio manter verbas contínuas para a porra do Ministério da Defesa, pra gente comprar a porra de um tanque, comprar a porra de um caça e fazer submarino e armas nuclear da Marinha Brasileira. Aí eu te pergunto, tamo na bosta ou não tamo? O cara, ele prefere tirar dinheiro da vacina, que ia mudar totalmente a situação e quadro que a gente vive, e colocar dinheiro na porra do cu dos militares. Então você que é militar, o meu forte abraço pra você e um vai tomar no cu bem sincero. O nosso presidente, ele acha melhor tirar dinheiro da saúde e colocar nos militares. Por quê? Porque é a base de apoio dele. Porque ele foi eleito graças a muita e muita gente assim. Eu sei que tem bons militares, etc, 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 mas esse aqui não é o caso. Eu tô falando dos cuzão que se destacaram. E eu queria muito pedir a Deus que guarde a gente, porque, mano, a gente tá muito na bosta. A gente tá muito, muito, muito na bosta. E vai continuar morrendo gente pra caramba. Você liga a televisão, o Bolsonaro tá falando que a Covid é só uma gripe. Não é uma gripe. Que ele afirma que o tratamento precoce, ele ajuda a não ter Covid-19. Eu vou procurar aqui, depois eu vou estar postando. Mas ele afirma o seguinte, que ele foi fazer um discurso num determinado estado. Para esse estado tão bonito, eu estou destinando mais de 400 mil doses de cloroquina. Porque o tratamento precoce as pessoas que fizerem o tratamento precoce, elas vão ter 100% de eficácia. Se você dá um Google nessas palavras que eu falei, parafraseando o Bolsonaro, você vai achar o vídeo que eu tô falando. Em Manaus, a gente está vendo a desgraça e o caos que está acontecendo. A total falta de comprometimento, a total falta de noção que esse governo tem. Tá morrendo gente. Os artistas estão fazendo a diferença. O Whindersson, Gustavo Lima, Tigo Lipe, etc, etc. Felipe Neto, todo mundo grande que está ajudando, a Tata Werneck, enfim. Deus abençoe vocês. E a gente vê o total descaso com os estados, com as vidas. E em Manaus, alguns médicos disseram que os pacientes que foram para lá, eles tomaram cloroquina, eles fizeram tal do tratamento precoce e estão entubados ou mortos.
Não acredite que cloroquina vai salvar sua vida. Não acredite que um cara maluco que fala que tal ou tal coisa, sem evidência científica comprovada, médica, vai salvar, porque não vai. Não vai te salvar. Tomem a vacina. Ah, mas a vacina é de 50% de eficácia. Eu vou deixar o link de um vídeo que eu assisti, porque eu também pensei, só 50%? Eu vou deixar um link de um vídeo que eu assisti explicando o que é 50% de eficácia de uma vacina. Porque todas as vacinas que eu e você tomamos não são 100% eficazes. Não são 100% eficazes. 50% é muita coisa. Você não tem ideia do que é 50% de eficácia. E a vacina do Butantan, maravilhosa vacina do nosso Butantan, é 100% eficaz para casos graves, 78% para casos leves. Vocês vão ter noção do que é esse tamanho dessa porcentagem, a significância que isso tem. E, bom, era isso que eu queria estar dizendo com vocês. Esse foi o vídeo. Tomem a vacina e peçam a Deus para que algo de bom aconteça, porque a gente tá muito fudido mesmo. Eu só queria fazer esse desabafo aqui com vocês. O vídeo já tá muito longo e é isso que eu queria dizer. Se você não me segue lá no meu Instagram, que a gente vai estar conversando melhor. É Mário do Costa. E segue no Twitter também, que fica mais fácil pra gente rolar a ideia. Eu vou deixar o link na descrição, vou deixar o link do vídeo. E é isso, pessoal. Bom, eu agradeço a sua audiência, para você que me assistiu até aqui. Deus nos abençoe. E é isso, pessoal. Um grande beijo e tchau.